De volta com a Educadora Entrevista, vamos falar um pouquinho de saúde aqui no município, na companhia da secretária Bruna. Bruna, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Também aqui na companhia do Rogério, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Agradecemos a Educadora. Boa tarde a todos que estão conosco, assistindo e acompanhando também. Maravilha. Bruno, eu queria começar aqui com uma questão da Marília, né, falando a respeito de vacinação, não é? A gente sempre fala a respeito da questão dos índices, da problemática que tem sido retomar essas questões. Como é que tem se acompanhado essa questão da vacinação e a população, de fato, tem, né, conseguido colocar em dia? Bom, Marília, obrigada pela sua pergunta, sempre muito pertinente falar sobre vacinação, cobertura vacinal. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande, eu acredito que histórica, de acordo com os levantamentos epidemiológicos, os dados oficiais nas plataformas do Ministério da Saúde, regionais, nós vemos que, na verdade, desde 2016, isso tem causado um grande impacto, né, com uma baixa cobertura vacinal em vários imunizantes. Com a Covid-19 e todo o movimento que nós tivemos de negacionismo, a situação ainda se agravou. E até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de retomar a conscientização e a importância da vacinação para todos os públicos, e não uma vacinação somente da Covid-19, né? Lembrando que nós temos várias doenças imunopreveníveis e que nós precisamos trabalhar intensivamente para conseguir resgatar e proteger a população de uma maneira coletiva em relação a doenças que já foram inclusive erradicadas e que podem aí serem reintroduzidas no nosso país. Mas aqui em especial, a exemplo, aproveitando a sua pergunta, nós temos agora para ser lançada uma campanha do reforço da bivalente para a Covid-19. Tá? Nós ainda não iniciamos no município porque a previsão de chegada ela estava para a semana passada e nós precisamos ter um estoque suficiente para disponibilizar para todas as unidades de maneira igualitária aos idosos, população então vulnerável, pensando imunologicamente, aqueles pacientes que têm algum comprometimento imunológico, que tenham acesso então nas unidades de saúde do reforço da vacina bivalente para a Covid-19. E isso vai acontecer, eu acredito que já nessa semana nós já estaremos divulgando para todos em qualquer unidade de saúde. E é importante a gente tocar nisso, não é? Porque, de fato, né, a gente vê que o Covid, infelizmente, ainda está vitimando pessoas e pessoas que não se vacinaram. Sim. Né? Não pode esquecer disso, né? Tem gente que resistiu a essa questão da vacinação e que está sofrendo as consequências. Então, como eu disse, é um processo, né, que nós denominamos a literatura sobre negacionismo, um processo que foi trazido também com as fake news a respeito, mas que é uma desconstrução, né, que nós precisamos resgatar os princípios, o porquê trabalhar a imunização em todo o calendário vacinal, e a Covid-19 é um exemplo, né, que ainda paira na nossa população, na nossa sociedade e que precisamos estar atentos. E, Rogério, é importante a gente destacar isso, porque saúde tem dois pontos, né? Tem a gestão pública aí, não é? A gente tem um sistema extremamente funcional, não é? A gente viu aí os elogios praticados ao SUS com figuras internacionais destacando isso, mas se ao mesmo tempo a população não colabora, não participa dos programas, em especial desses programas que têm impacto coletivo, como é a questão da vacinação, a gente não tem o resultado esperado. Exatamente, né? Nós tivemos recentemente até uma colocação sua, o próprio Bill Gates, ele cita o Sistema Único de Saúde como um sistema de exemplo para os outros países, porque nos outros países as medicações, alguns tratamentos não são gratuitos como no Brasil, como não sei se são de conhecimento a todos. E, infelizmente, o SUS ainda assim não é uniforme em todo lugar, né? Por exemplo, a realidade do SUS em Batatais ela é muito distinta de outros municípios. Nós tivemos um investimento de 88 milhões, né, de orçamento. Nós conseguimos contratar 13 médicos a mais para atendimento, o que representa em 35% de aumento na nossa ponta de assistência. Nós contratamos 13 pessoas a mais para compor equipe de limpeza. Então, nós ampliamos, as unidades estão sempre limpas agora, a UPS está sempre limpa, com essa terceirização de trabalho, além de contratação por concurso público de 78 profissionais. Então, nós tivemos, assim,
um investimento muito grande na saúde no município nesse período, que reflete na ponta, reflete no cidadão. E a gente ouve muito disso, por exemplo, quando as pessoas buscam a unidade, elas falam, agendou para o dia tal. Se você buscar um médico particular, também vai ter uma dificuldade de agendamento e nossa agenda está muito curta ainda. Nossas respostas de exames estão muito curtas. Recentemente nós reformamos a UBS da Vila Cruzeiro e já iniciamos a reforma do centro e estamos com um cronograma de reformar todas as unidades do município para realmente ter uma saúde digna do município, do que nós acreditamos no SUS. Eu e a Bruna até brincamos muito, a gente fala assim que nós somos SUS dependentes. Então, nós mantivemos uma gestão ali, porque nós também usamos ele. Eu acho engraçado quando algumas pessoas, Luciano, eu vejo algumas, até publicações, né, que algumas pessoas colocam assim, é porque eles não usam o sistema. Eu não tenho convênio, o meu convênio é o SUS. E isso é para toda a minha família. Minha família é atendida. Graças a Deus, eu não tenho situações que me façam procurar diretamente por um adoecimento. Mas no aspecto de promoção, eu faço todo o meu segmento pela rede. E a minha família também. Usuária da UPA, né, todos os meus familiares. Eu falo isso com orgulho, porque eu acho que quando a gente trabalha na gestão, eu ofereço aquilo que eu acredito, tanto para a minha vida, quanto para a vida daqueles que eu mais amo. E eu acho que é uma quebra de fala mesmo, né, Rogério? Porque às vezes a gente ouve alguns posicionamentos preconceituosos também em relação a nós, gestores. Mas na área da saúde, a gente oferece aquilo que a gente acredita, de fato. Falar um pouquinho dos multirões, né, que ajudam aí a resolver déficit em várias áreas e que de fato trazem um alívio, né, Bruna, para alguns segmentos específicos da saúde. Sem dúvidas, Luciano. Era um dos pedidos mais frequentes da população, né? Nós temos muita procura por especialidades, atendimentos específicos que estavam represados por muitos anos. É claro que na gama de procedimentos ainda não conseguimos atender a todos, eu falo isso com muita frequência aqui, sobre níveis de complexidade, ainda que façamos todo um esforço, tem algumas situações clínicas que nós não conseguimos realmente realizar no âmbito municipal, por causa, né, da complexidade daquele procedimento, daquela intervenção, mas aquilo que foi possível nós trazemos aqui para o município. Nós chegamos a realizar 10 mutirões no período, resgatando pacientes que estavam na fila aguardando desde 2012. Então, se a gente fizer um cálculo, são pacientes aí que estavam há mais de 10 anos esperando, por vezes, por procedimentos, e é claro que nós temos um olhar muito atencioso e uma preocupação muito grande com aquilo que ainda podemos fazer e temos investido para trazer aqui para o nosso município, para conseguir ter o controle direto e dar acesso à população. Porque é muito ruim quando nós falamos assim, olha, infelizmente, esse atendimento nós não temos aqui no município e o HC não tem vagas. O HC não libera essa agenda há 11 anos, é exemplo, cirurgia do pé. Alguns pacientes me procuram e falam assim, nossa, Bruna, eu estou na fila, né, para fazer uma cirurgia do pé. O HC, o ambulatório, a exemplo de ortopedia pé, está fechado há 11 anos. Sem perspectiva de uma sequer vaga nova para atendimento externo. E é muito frustrante também dar essa notícia para o munícipe. Então, nós temos trazido equipes novas, né? Agora iniciamos o mutirão de ombro, que tinham pacientes aguardando desde 2016. E a nossa perspectiva é conseguir trazer profissionais novos, equipamentos novos, para a gente conseguir fazer esses atendimentos aqui e dar, né, acesso àquilo de direito que os pacientes precisam em suas necessidades em saúde. Perfeito. E é importante a gente destacar isso, né? Porque muitas vezes a gente vê a questão da regulação, né? De toda a dificuldade também, não é? E dos travamentos que a regulação muitas vezes tem. O correto é que a regulação funcionasse proporcionalmente com a demanda que os municípios têm e que a gente tivesse isso, né? Centros de especialidade que pudessem atender essa demanda, mas ainda parece que o mecanismo, né, por mais que a gente elogie o SUS e tal, aí é uma falha que tem que ser resolvida. Sem dúvidas. Nós temos agora, no início do próximo ano, um orçamento, né, do Estado que vai ser direcionado para o investimento na área da saúde com novas pactuações. O que isso significa? Nós vamos ter um orçamento da Secretaria de Estado para poder, então, pactuar, destinar a hospitais de referência para atender a demanda reprimida, como eu citei aqui, que são várias as especialidades, né, que nós possuímos demandas reprimidas, no sentido
sentido de fazer as coisas acontecerem. E isso, eu acredito que vai trazer um novo olhar também para os atendimentos que são prestados, principalmente em Ribeirão Preto, que é a nossa principal referência, né? Que nós temos o HC, nós temos também agora a abertura do AME. Nós já começamos alguns atendimentos, viu, Luciano? Inclusive, nós já mandamos alguns munícipes para lá, começamos a ter algumas vagas para realização de procedimentos, né? Dentro do ambulatório, né, de especialidades da nossa região, que fica localizado em Ribeirão Preto. Ainda não ocorreu a inauguração oficial, mas já está operante. Quem pôde conhecer, vê o que nós temos ali de salas de pequenas cirurgias e novas vagas serão disponibilizadas. Também é importante, né, Rogério, a questão primordial aí do acompanhamento que as pessoas têm, né? Porque muitas vezes é isso, né? Olha, entrei na fila, fiz um cadastro, estou esperando isso, etc. Mas consultar isso com periodicidade. Sim, e até chegar com toda a documentação, todos os exames próximos nessa fila, né? Como a Bruna disse, são especialidade de atendimento até do HC, da nossa referência de Ribeirão Preto. Esses mutirões, e aí eu reforço que o SUS, ele é um sistema maravilhoso, mas ele não é igual em todos os lugares. Eles não são de obrigações do município também, são coisas que o Estado teria que absorver e que o município fez essa compra, adquiriu esses serviços para diminuir suas filas de espera, pensando na espera nos seus pacientes que estão absorvidos dentro do município. Então, assim, foram 5.000 pacientes atendidos, né? Filas de 2012 que a gente está puxando justamente para desafogar um pouco do que nós tínhamos. Usamos até emendas, captações de recursos para isso, para desafogar um pouco do que a gente tinha em fila de especialidades. Também não é de se destacar, né, que a gente tem essas duas estruturas, né, que é o mutirão, que ajuda algumas especialidades, mas continua com a regulação, né? Então também é destacar isso. Olha, tem alguns pontos que o mutirão não vai dar conta, que de fato precisa insistir na regulação, com essa esperança disso, né, que esses recursos do Estado ajudem a regulação a também reduzir as filas. Sem dúvidas. E uma situação assim, que eu também trago um olhar sensível. Às vezes, o munícipe ele não faz um acompanhamento em um especialista, tá? Pela rede. E às vezes nos procuram, vou citar um exemplo, passou por alguma situação cardiológica em atendimento na unidade de pronto atendimento. A unidade de pronto atendimento ela vai realizar um serviço de urgência, então uma estabilização. Para fazer o segmento com o cardiologista, nós temos que fazer a porta de entrada pela atenção básica, até porque aquele munícipe às vezes nem passa da atenção básica, não foi acompanhado em relação à sua pressão, às vezes pode ser um caso de uma hipertensão maltratada, ele precisa ter o seu acompanhamento na sua unidade de referência. Nós só temos algumas exceções protocolares pela unidade de pronto atendimento, por exemplo, uma ataque supra, infarto, situações extremas que nós não podemos deixar com que esse paciente ele perca o segmento rápido e breve, e aí a gente faz uma justificativa muito pontual em relação a isso. Fora isso, qual que é a orientação? O munícipe ele vai na atenção primária, ele realiza exames que são necessários para o primeiro atendimento com um cardiologista, com um especialista. No momento do agendamento, ele vai estar lá com o especialista com exames mínimos, como eletro, exames de sangue, radiografia de tórax, que já vão até, inclusive, otimizar a conduta do especialista naquele momento da avaliação. E, às vezes, o que acontece? Os munícipes nos procuram uma consulta com um cardiologista em um mês. Mas não tem como adiantar? Mas tem que fazer esses exames antes também. Então, você precisa estar com tudo isso pronto para conseguir ser avaliado. E você já está em acompanhamento na atenção primária, você tem uma situação de urgência, você tem a rede pronta pela unidade de pronto atendimento. E se a gente for parar para pensar, né, Luciano, algumas falas que eu tenho, mas algumas situações, nossa, mas eu não consegui nem no particular. Realmente, é porque há uma escassez de profissionais especialistas, né? E você tem uma demanda muito alta. Então, até para gerenciar essa agenda de maneira justa e correta, nós precisamos ter linhas de cuidados definidas daqueles pacientes que precisam ter acesso, né, com prioridade, e também aqueles em um fluxo que não se aguarde por muito tempo. E é todo esse trabalho logístico que nós temos feito, técnico, na área, para proporcionar transparência, inclusive, na gestão de vagas. Falar um pouquinho de medicamentos é o que a Elisângela coloca, não é? E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, dos medicamentos que são de origem federal, estadual e de responsabilidade do município, e da falta de medicamento que às vezes ocorre.
Sim. Elisângela? Isso. Prazer, muito obrigada por nos acompanhar. Em relação à falta de medicamentos, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente com os medicamentos de alto custo, que são pactuados em responsabilidade pela Secretaria de Estado. Há uma falta, alguns medicamentos por meses, sem previsão de regularização, e esses medicamentos, eles são fornecidos pelo Estado. E aí, é estranho, mas cabe considerar, o município, ele tem uma lista que é padronizada daquilo que é de responsabilidade do município em sua farmácia básica para compra e aquisição. Desta lista, nós temos mais de 97% dos medicamentos disponíveis hoje em todas as farmácias. Lembrando que nós, inclusive, reativamos muitas farmácias locais nas unidades de saúde que estavam desativadas, na verdade 3, para ser mais específica, a do Centro de Saúde Escola, a da Vila Cruzeiro, a unidade do Alvorada, para melhorar a dispensação mais próxima no território, para todos os munícipes que saíam ali das consultas e já pegavam as suas medicações. Esses 3% que por vezes ainda falta, não é que está em falta simplesmente porque não foi comprado. Fracassou em algum processo, tentamos comprar, às vezes falta o princípio ativo, às vezes a distribuidora está com alguma irregularidade no país, nós temos algumas cartas, certificados, alguns comunicados por e-mail de âmbito nacional que nós verificamos que, de fato, há uma indisponibilidade para aquisição daquele item, ou ainda já está em novo processo de compra para regularização em breve. Nós temos feito um planejamento bem robusto nesse sentido, mas ainda nos deparamos com faltas que fogem à nossa governabilidade, porque nós contamos que o Estado, ele faça, ali pelos processos de alto custo, e, frequentemente, esses itens também faltam na rede estadual, e nós, município, nesses medicamentos de alto custo, o nosso papel é dar entrada no processo e, basicamente, pegar em Ribeirão Preto e trazer aqui para dispensação. Não somos nós que compramos, nós fazemos o papel só de envio do processo e retirada da medicação para entrega ao munícipe, para facilitar, para que ele não tenha que ir em Ribeirão Preto no DRS retirar. Mas ainda muitas pessoas elas não entendem, elas acham que o órgão municipal não fez o seu papel. Não sei se você quer falar alguma coisa a respeito, Rogério. Bom, sim, entender esse fluxo, né? Porque tudo que é pactuado, mesmo em saúde ou em outras esferas governamentais, são pactuados em tripartite. Então, não existe corresponsabilidades, tanto do governo federal, quanto do estadual, quanto do município. O que cabe ao município, como a Bruna já apontou, que é a Remune, que é uma lista padronizada de medicamentos que são fornecidos, inclusive na nova farmácia, que nós mudamos o prédio, agora é acessível, tem toda a acessibilidade, conforto para o paciente que vai lá retirar. Né? Antigamente a farmácia municipal ficava ali no antigo SESI, chovia lá dentro, os medicamentos tinham, alguns até estragavam, eram apontamentos pelo Tribunal de Contas. Nós mudamos o prédio, está todo adequado. Hoje, na farmácia, dentro da responsabilidade do município, nós temos 97% dos itens à disposição. A dispensação para as farmácias das unidades. Agora, os itens que são pactuados pelo Estado, muitas vezes chegam a ações judiciais ou que realmente são tratamentos que nem são padronizados, que viram outras ações judiciais também para a gente, tudo o município ele dá o jeito de aferir, mas algumas coisas que fogem da governabilidade deles, infelizmente, a gente não pode. Né? A gente nem pode fornecer, porque já está padronizado, o Estado que é corresponsável disso. Então, é bom a gente entender esses leques de responsabilidade, porque, infelizmente, né, tudo que você tem esse domínio, né, de manuseio, de gestão. E também é importante, não é, a questão específica aí quando a gente fala de medicamentos, de checar potencialmente aí a questão hoje que a gente tem do genérico, que facilitou muito o acesso. E as farmácias populares. E as farmácias populares que já dão acesso direto de retirada na própria farmácia. Verdade, muito bem, Luciano. Lembrar as pessoas que nós temos, então, vários programas, inclusive a dispensação pelas farmácias populares, e que, claro, a gerência, como o Rogério colocou, nem tudo a gente tem, gostaríamos nós, né, de termos total controle em todos os processos da saúde, em todos os insumos, mas nem tudo ocorre de fato no município, embora as pessoas vivam aqui, e é claro que o primeiro ente a ser cobrado é o município, e isso está correto, nós representamos aquilo que nos cabe, mas infelizmente, por vezes, também recebemos respostas negativas do órgão estadual,
né, para repassar a vocês, com a mesma frustração, e buscamos sempre atualizar, inclusive, a nossa lista de para ver o que é possível do município, então, incorporar na sua próxima atualização, ou o que deve ser, de fato, mantido pela pactuação orçamentária. Afinal, a Secretaria de Estado, ela retém um valor orçamentário para investimento na saúde para fazer exatamente essas compras para dispensação para a população. Então, por isso que é ali pactuado essa compra. Perfeito. Também a Rose aqui, né, falando a respeito de estruturas extras, né, como seringas, agulhas, etc., né, todo o material de consumo de insumos que se usa na saúde e que muitas vezes se tem uma problemática com qualidade desses itens, né? Como é que se acompanha isso? Oi, Rose, tudo bem? Rose, o que nós temos feito, né? Quando nós compramos os insumos, nós abrimos uma licitação. Essa licitação, nós banalizamos o preço médio entre pelo menos 3 orçamentos para cada item, e são muitos itens na saúde, né? Imaginem vocês o nível de complexidade desses processos, porque desde uma seringa, uma agulha, até uma medicação mais robusta, é um material para intubação, mas nós fazemos os orçamentos de cada item, abrimos e as empresas, geralmente distribuidoras, participam desses processos. É claro que dentro de um processo público, o banalizador sempre vai ser o menor preço, né, da licitação, aquela empresa que consegue entregar a quantidade do item mencionado pelo menor preço, mas nós temos pedido, né, como um mecanismo de qualidade, quando é uma empresa nova, né, que ganhou uma licitação ou um item, uma marca nova no mercado, nós pedimos um teste de prova, vamos assim dizer. Eles enviam material, por exemplo, as seringas, e nós colocamos um técnico da área para manuseio, para verificar se aquele material é de qualidade, se realmente podemos seguir, então, com a compra do item ali mencionado. É um mecanismo que nós temos feito para, ao máximo, garantirmos a qualidade dos insumos que nos chegam. Porém, tem algumas seringas, só para fazer uma observação em específico do item citado pela Rose, tem algumas seringas e algumas agulhas que elas são fornecidas pela Secretaria do Estado, principalmente para vacinação, que nós temos remessas que são enviadas junto com imunizantes. Então, tem alguns itens que já fogem do nosso processo de controle de qualidade, porque, na verdade, nós recebemos também do Estado, tá? É importante pactuar também, deixar informado que em processo licitatório eu não posso definir. Então, assim, eles fazem os lances e se eu escolho muito ou defino muito item, o Tribunal de Contas ele me aponta como um processo que eu já favoreci uma determinada empresa. Então, são processos extremamente lisos, você tem que deixar transparente, não demonstrar favoritismo em nada, descrever o item como ele é, a gente até pede a amostragem dos participantes, quando tem esse processo até de dispensa, compra rápida, mas são processos, inclusive, eletrônicos, acompanhados em tempo real pelo próprio Tribunal de Contas, ele impugna esses editais em tempo real também. Então, assim, muitas vezes a gente não escolhe. Quem viveu no poder público já passou por gestão do poder público, infelizmente, você não tem algumas escolhas. Você lança um processo, as 3 empresas apresentam, na hora de abertura do envelope você nem sabe quem ganhou, só vai abrir o envelope depois que fechou o valor pactuado dentro do sistema de pregão. Então, daí você vê quem ganhou. Então, a gente participa desse processo de compra, sempre banalizado, como a Bruna colocou, pelo menor preço. Exato, né? E de fato, infelizmente, a gente tem empresas que tiram vantagem disso, né? Tentam colocar, né, insumos lá embaixo, com qualidade duvidosa, valor lá embaixo para ganhar. Né? Um outro problema que a gente tem relacionado a insumos é a questão de regularização de fornecimento pós-pandemia. Né? A gente teve um problema sério na pandemia que parece que até hoje não conseguiu entrar no ritmo normal de produção. Luciano, isso é tão importante quando nós falamos, já que entramos no assunto compras, tem alguns itens no mercado que, por exemplo, nós temos um contrato, nós licitamos, a empresa participa da licitação, ganha pelo menor preço, e ela fecha um contrato com a prefeitura de que vai entregar aquela quantidade de material. Chega num momento em que o mercado ele tem uma variação de preço e que a empresa simplesmente notifica a prefeitura, olha, embora eu tenha que ainda lhe entregar uma quantidade
volumosa no nosso contrato, nesse valor eu não posso mais lhe entregar, porque o valor ficou muito abaixo do mercado, eu não consigo fornecer mais. E aí você vai me perguntar, mas vocês não têm um contrato? Temos, nós notificamos a empresa juridicamente, entramos com os processos adequados de representação, mas a empresa ela simplesmente pode falar, olha, mas eu não vou fornecer, não tenho mais interesse em participar de outras licitações, e no fim a prefeitura vai ficar sem aquele item. Imagine, você fez todo um planejamento anual para 12 meses de fornecimento, fez a licitação, que por vezes demora 3 meses para ocorrer, no melhor, né, do processo, no melhor cenário. Você tem todo um planejamento e, de repente, é pego de surpresa com uma variação de mercado ou uma falta de um item. E aí, nós precisamos fazer o quê? Iniciar um novo processo que demora em torno de 90 dias. Então, nós lutamos realmente o tempo inteiro com variações que fogem do nosso controle, principalmente em itens, insumos, mesmo que o planejamento ele seja feito, e trocamos o pneu com o carro andando, por vezes, né, que é o que nós brincamos muito na secretaria, porque o serviço não pode parar. Falar um pouquinho de parcerias, não é? A gente sempre fala, né, o quanto a cidade é abençoada no sentido de ter estruturas parceiras que dão um apoio fundamental ao poder público, que sem elas a gente não teria toda a atuação e a prestação de serviço que se tem hoje no município. Com certeza, Luciano. Nós temos entidades que fazem um trabalho de muitos anos na nossa cidade, né? Um trabalho respeitoso, um trabalho de grande credibilidade. E a Secretaria Municipal de Saúde tem o privilégio de celebrar parcerias com essas entidades. As que vocês conhecem, né? Vou citar aqui principalmente Santa Casa de Batatais, é um convênio parceiro, uma entidade que nós celebramos o contrato. Nós temos a APAI também, a ABADEF, tá? Que nós temos como principal entidade também que presta serviços desde fisioterapia até nutrição e o atendimento domiciliar aos nossos munícipes. São entidades que ao longo deste último ano, né, nós fizemos vários trabalhos. As entidades, elas frequentemente também passam por situações delicadas em relação ao seu orçamento, porque elas dependem, por vezes, além dos convênios que nós celebramos diretamente, de doações, né, que vocês também acompanham todos os movimentos que são realizados em prol dessas entidades aqui na nossa cidade. E até buscando ajustar, né, de maneira justa os serviços que são prestados, nós iniciamos ali, primeiro, uma liquidação das dívidas, né, que algumas entidades elas tinham dívidas com a prefeitura históricas. A exemplo, a Santa Casa de Batatais tinha uma dívida de mais de 1,5 milhão desde 2014 com a Secretaria de Saúde. Nós conseguimos liquidar e hoje nós pagamos em dia certinho os médicos para que a entidade consiga repassar aos profissionais esses valores. E também, além disso, nós ampliamos contratos, né? Então, já que a tabela SUS nós sabemos que é inferior ao custo que nós temos pelos serviços, a gestão municipal ela acabou que por investindo, né? Até faço aqui o meu registro ao investimento que o prefeito Juninho, o doutor Ricardinho, realmente colocou no orçamento da saúde para que isso seja possível. Eles destinaram recursos de fonte municipal para que a gente conseguisse realinhar alguns contratos e que a gente pudesse ampliar os serviços que eram necessários. Isso, né, só para vocês terem uma noção, foi ao entorno de um aumento de quase 5.800.000 reais somente neste último orçamento no ano de 2023. É um impacto muito grande. A Santa Casa, por exemplo, nós temos um contrato anual de mais de 21 milhões. Então, no que se a gente parar para pensar na responsabilidade do município, que entre os entes, né, entre o governo do estado e o governo federal, é de manter principalmente a atenção primária, o município ele tem feito muito trabalho da média a alta complexidade em investimento. Então, trabalhando com essas entidades para rever valores e novos serviços. Quer falar um pouquinho, Rogério? Sim. Como a Bruna colocou, foi 5.800.000, foi pactuado em orçamento, repassado através do prefeito Juninho e do vice Ricardinho para o nosso orçamento. Isso fora os serviços que já são executados naturalmente, que, né, a Santa Casa ela já tem a pactuação dela pelo SUS, que ela recebe por todo o procedimento executado. A APAI tem o SER 3, a ABADEF está com o SAD. Daí nós tivemos 821 mil reais investidos na reabertura do CASE, que estava fechado desde 2016.
fez uma parceria com a Claretiano, atendendo atualmente 400 idosos. Nós tivemos um investimento de 2.750.000 na gineco e obstetrícia de porta aberta. Plantão presencial na Santa Casa. Ortopedia, 1,5 milhão. Nós tivemos também a ampliação da fisioterapia e nutrição, foi 313 mil reais. Recentemente, com a PAI, nós mantivemos o serviço odontológico especializado deles para pessoa com deficiência em 100 mil reais. E estamos com uma parceria com um projeto novo que se inicia o ano que vem, de 200 mil reais, que é de acuidade. Eles vão fazer o teste nas crianças, né, na escola, no ensino regular. Identificada a necessidade, vai passar pelo oftalmo. Identificado que a família não tem condições, nós vamos estar fornecendo óculos através dessa parceria. Então, é uma parceria que nós firmamos agora com a PAI, que excedem já as parcerias pactuadas e as coisas que nós já realizávamos, né? Eu brinquei um pouquinho, quer falar um pouquinho, Rogério? Mas é porque o Rogério trabalhou muitos anos em entidades, né? Quem o conhece sabe que, por exemplo, ele já trabalhou na PAI. Eu acho importante, como o Luciano tocou na pauta, a gente valorizar o trabalho das entidades, porque sem elas nós não conseguiríamos entregar tantos serviços que hoje chegam para a população. Até então, inclusive, registrar meu muito obrigado aos grandes parceiros da Secretaria Municipal de Saúde que fazem a diferença também nos nossos serviços. E é isso, né? A cidade tem esse serviço de referência, a gente percebe nesse ponto de uma maneira positiva, não é? Uma mudança geral da legislação federal, etc., né? Com uma política de saúde nacional que preveja essas parcerias e que, inclusive, favorece, estimula esse tipo de parceria, não é? Acho que a saúde tem seguido muito um processo similar ao da assistência, né, de criar essas estruturas de continuidade, né, de independente de gestão, a gente conseguir ter um trabalho de longo prazo. Diferente da saúde, da assistência, da educação, da cultura e das demais pastas, a saúde ela não é regida pela 13.019, a lei das pactuações junto com o terceiro setor. Ela ainda permanece as pactuações dela em convênios dentro da 8666, agora a nova lei de licitação 13.144. 14.133, perdão. Isso. Aí você tem as novas pactuações nossas continuam por convênio, mas é importante você ter essa sistemática de atendimento, né? E eu acho que é isso que a saúde mantém diferente, porque mesmo que seja através de contrato de convênio, manter e garantir que aqueles serviços continuem refletindo na vida das pessoas. Que eu brinco muito com a Bruna, antes da gente abrir qualquer coisa, a gente fala assim, ó, antes de abrir, vamos pensar muito que depois que abrir não fecha. Aí você tem que manter até o final, você tem que manter o serviço aberto. É uma questão de responsabilidade do recurso público, né? Não adianta a gente pensar em uma manobra política, né? E nós somos pessoas técnicas à frente de uma pasta com muita responsabilidade para não fazer um programa de governo, mas um programa que atenda uma necessidade da população e que seja praticável de forma orçamentária para continuidade, para não acontecer lá na frente de falar assim, olha, não vamos conseguir manter esse programa e refletir diretamente nos munícipes que estavam sendo beneficiados. A exemplo CASE, que ficou por muitos anos parado, hoje nós conseguimos retomar e nós sabemos a diferença que faz na vida de muitos idosos. E nós queremos, né, fazer as projeções de planejamento para que, independente que nós estejamos à frente da pasta, outros governadores que virão, possam dar continuidade realmente daquilo que é bom, né, que faz, que tem resultado, que a população avalia positivamente. Exato, não é? E conseguir isso, ainda mais no nosso país, não é? A gente percebe que a gente passou por momentos de instabilidade e isso de fato afeta recurso, que afeta serviço. Sim. É um reflexo natural. Mas entendendo que às vezes isso, né? Às vezes, olha, você vai reduzir um pouco do público atendido, mas você não vai deixar de fazer aquele tipo de prestação de serviço. Exato. Tem que ser feito esse estudo, né? Justamente para que não se perca os serviços que já foram sendo pactuados ao decorrer desse período. E tem um recurso financeiro de respiro, que é isso, né? Olha, não, está funcionando tudo normal. Aí você consegue, de fato, fazer as ações extra, né? Olha, estou fazendo esse mutirão aqui que é extra, estou fazendo tal ação que é necessário, mas que é extra dentro do planejamento, para que se amanhã ou depois o recurso faltar,
né? tem. Esse dos extras consegue fazer essa manutenção de atividade sem afetar a Exato. rotina. Sim, sim, com certeza. É um alinhamento, né, contábil, de um planejamento robusto, como nós citamos, mas que é necessário, enquanto política pública, que seja consolidado, fortalecido ao longo dos anos, né? Nós esperamos que aquilo que nós estamos trabalhando, sinceramente, ainda resulte em muitos programas para a nossa população, porque se nós ficarmos ainda brigando, olha, mas isso é só responsabilidade do Estado, e não mobilizarmos, não mudarmos isso, quem sofre são os nossos pacientes, né? Então, se tem um recurso extra e é possível que seja feito, então vamos fazer para poder atender o maior nível de pessoas dentro das suas necessidades. Exato, né? E a gente percebe também isso, né? O quanto as pessoas aderem aos programas, não é? E isso vira uma rotina produtiva mesmo, ainda mais quando a gente fala de saúde, que é difícil a gente conseguir implementar ações preventivas no país. A saúde, dentro da perspectiva, se a gente fosse olhar a própria política de saúde, nós temos a porta de entrada pela atenção primária, não é à toa que nós temos essa linha de cuidados preconizada no Sistema Único de Saúde. Porque a atenção primária, ela tem a capacidade de resolução de cerca de 70%, 80% dos problemas na saúde. Ali nós conseguimos resolver. Nós temos médicos clínicos, generalistas, médicos de saúde da família, ginecologistas, pediatras, mas isso só é possível quando há um segmento, né? E o que nós percebemos, eu acredito até com a pandemia tem ocorrido muito, e com a própria dinâmica de trabalho, muitos trabalhadores eles têm essa dificuldade de procurar os serviços, por isso que nós temos até horários alternativos para poder atender essa população. Nós perdemos um pouco isso, culturalmente. Nós procuramos a saúde na vigência da doença, e não para preveni-la. E isso é algo que tem impactado o sistema, porque o Sistema Único de Saúde ele é projetado dentro da promoção e prevenção em saúde. Claro que nós temos também as urgências que são ali presentes no próprio sistema, mas, em sua maioria, nós temos linhas de cuidados, protocolos específicos, diretrizes, que são voltadas à prevenção. E a nossa dificuldade é mudar isso, né? Trazer a população para fazer esse acompanhamento antes que, de fato, tenha qualquer alteração que emergencialize aquela situação clínica. E vamos falar um pouquinho a respeito agora de investimentos, né? Reformas, equipamentos, que também fazem diferença nesse processo. Bom, na Secretaria de Saúde, Luciano, nós tivemos algumas necessidades de investimentos. É claro que ainda temos muito o que fazer. Nós temos todas as unidades de saúde para serem reformadas. Vocês acompanharam que nós iniciamos a reforma da UBS da Vila Cruzeiro, que foi entregue, já está trabalhando, né, sobre nova infraestrutura, até com um novo conceito, que é o que nós queremos, inclusive, trazer para toda a rede municipal de saúde. E iniciamos a reforma do Centro de Saúde 1, tá? A unidade do Centro de Saúde 1, se vocês passarem ali em frente, agora ela está sem o telhado. A reforma ali ela vai ser bem grande, com mais de 1.300.000 em investimento ali somente naquele prédio, que nós vamos fazer a troca do telhado, troca de todo o piso, troca de encanamento, fiação, climatização, enfim. São processos que nós não conseguimos fazer de um dia para o outro. Por quê? Por exemplo, lá no Centro de Saúde 1, não tem como continuar um serviço sem telhado, né, no prédio. Então, tivemos que deslocar a equipe para outro local, para não pararem os serviços daquela região, já que são muitos pacientes que são assistidos por esta unidade. E nós temos também já planejamento para os demais serviços. Nós vamos entregar também, já para o próximo ano, iniciando a Vila Lopes, que é uma unidade que também carece de uma infraestrutura há muitos anos, a UBS da Vila Lídia, que também é uma unidade que precisa de uma atenção e que nós faremos já com brevidade no nosso planejamento, e a unidade de pronto atendimento, que passará por uma grande reforma, que vai ser processual. Tá? Nós vamos aí fazer uma longa obra no local,
local para adequação de espaços e também questões que vão impactar no fluxo positivamente para o atendimento da população. E com isso, claro, nós temos que dispor de muitos investimentos. Como eu já disse, né, a administração, prefeito Juninho, doutor Ricardinho, eles têm, de fato, trazido um orçamento muito importante para a Secretaria de Saúde para que nós consigamos fazer essas reformas e essas compras de equipamentos. O Rogério vai falar um pouquinho mais sobre esses valores, mas nós temos, para o próximo ano, algumas projeções de mais entregas. Nós compramos agora 2 raios-x, no valor de R$200 mil cada um. Um ficou para o Egídio Rico, o próximo, que já será entregue, já chegou, vai ser na unidade de pronto atendimento. Nós informatizamos o Egídio Rico e a unidade de pronto atendimento. Não sei se todos sabem, mas antes não tinha computadores em todas as salas desses prédios. E com a informatização da saúde, nós sabemos a diferença que faz para preenchimento de prontuário eletrônico. Estamos com a compra de um novo software. Então, assim, são processos que eles levam um tempo e que nós acreditamos que trarão grandes impactos na qualidade do serviço ofertado e também na qualidade das condições de trabalho dos nossos profissionais de saúde que há tanto tempo solicitavam adequações de infraestrutura para poder melhor atender a nossa população. Exatamente, como a Bruna colocou, além das reformas e do investimento na infraestrutura dos prédios, houve muito investimento que acaba não aparecendo ao munícipe e na qualidade de vida do servidor e no registro dessas informações, né? Nós tivemos 65 computadores para atenção básica, que foi para informatizar a atenção básica, a aquisição e entrega de 80 tablets para os agentes comunitários de saúde, para as visitas, o processo ser mais dinamizado, foram 90 impressoras para as unidades, né, que nós tivemos, a compra de um sistema com prontuário eletrônico e assinatura digital, que antes o nosso sistema ele não permitia esses registros diretamente nele, então nós tínhamos um sistema somente de produção e não de evolução do paciente, a aquisição dos 2 raios-x, que a Bruna colocou 26 computadores lá no Egídio Rico, 17 computadores na UPA, 21 computadores na recepção, sala de vacina e odonto das UBS que nós colocamos, além de compra de novas longarinas para colocar ali na recepção da UPA, que nós compramos longarinas mais confortáveis de aeroporto e pretendemos colocar aquelas que estão reformadas de ferro nos corredores para padronizar a imagem da unidade. Tivemos a troca das placas de informação da unidade, inclusive os tokens e as placas da entrada da cidade. Então, são investimentos pequenos que acabam não passando, mas que reflete na qualidade do serviço, na qualidade da informação prestada e até dá uma visibilidade para a gestão de planejamentos futuros. Então, assim, a gente consegue mapear que exames estão sendo mais realizados, tem busca nesses exames, o paciente volta, busca mais a unidade de pronto atendimento que a unidade básica. Como que a gente consegue planejar e mapear melhor isso? Então, isso reflete diretamente nos nossos serviços. Então, foi R$1,5 milhão de investimentos só em equipamentos, fora as reformas, que nós vamos ainda entregar todas as unidades, ainda em volta de R$11 milhões, praticamente todas as unidades de reforma. Nós temos também as ambulâncias, só para constar, mas nós também tivemos um investimento no setor de ambulâncias, com novas ambulâncias, inclusive do SAMU, né? Nós temos agora mais uma compra de um veículo para o SAMU, que já tinha passado do tempo de quilometragem adequado para que faça o atendimento da população, e aí quando passa do tempo, o veículo ele começa a apresentar várias manutenções, e isso impacta diretamente nos atendimentos. Então, nós estamos disponibilizando veículos novos, e é importante falar sobre isso, porque o transporte ele tem aumentado muito a demanda. À medida que nós atendemos mais pacientes, nós também aumentamos o volume de deslocamentos, né? Só para vocês terem uma média, só de ônibus, ao dia, nós atendemos 150 pacientes. Somente ônibus pensando intermunicipal. Ribeirão Preto, Serrana, Cravinhos. Fora isso, nós também temos os atendimentos pelas ambulâncias, carros, que levamos os pacientes até São Paulo, a depender do local de tratamento. Óbvio, né, isso também impacta na dinâmica logística de todo o serviço, com os servidores públicos, como o Rogério falou, novas contratações, e que nós temos aí investido para conseguir, de fato, atender a demanda que tem sido cada vez mais crescente. Perfeito.
E é interessante também a gente destacar isso, né? Que além dos investimentos, você tem um valor de rotina de manutenção dessas estruturas, de viaturas, enfim, né? É o tempo inteiro. Se a gente pensa o custo que a gente tem de manutenção com a casa, com o carro na nossa rotina, imagine numa estrutura da dimensão da saúde. Exato, e a gente brinca muito, que é o que a Bruna falou, é literalmente trocar o pneu do carro andando, porque tudo que você for pensar numa unidade, você tem que pensar que ela não vai parar de atender. Então a UBS não vai parar de atender, a UPA não vai parar de atender, o SAMU não vai parar de atender. Tudo que você for fazer, você tem que pensar assim, ó, vou arrumar já com um substituto. Que nem como a Bruna colocou, nós iniciamos a reforma do centro de saúde, já tivemos que alugar uma casa para levar a equipe médica, a equipe de referência, para aqueles serem endereço de referência, porque eu não posso parar aquele atendimento. Então, a complexidade da pasta da saúde, eu brinco que ela fala assim, que ela é uma pasta que não para, diferente das demais, ela não tem férias, ela tem atendimento 24 horas, ela é referência não só para Batatais, muita gente não sabe isso, mas Batatais atende outros 6 municípios da região. Então, assim, a pasta da saúde é uma pasta muito complexa. Pensando um pouco, não é, do período aí de gestão e dos desafios a seguir, né? E é isso que eu queria tocar nesse bloco, né, Bruna? O que a gente ainda tem de desafio e de problemática ainda a enfrentar com relação à saúde? São muitas, né, Luciano? Eu acho que principalmente, primeiro nós mudarmos, né, esse conceito que tem se instalado em relação à procura da saúde já na vigência da doença, resgatar os aspectos de promoção, prevenção. Nós temos feito várias campanhas nesse sentido, até buscando algumas alternativas estratégicas, criativas para buscar, para trazer a população de maneira mais próxima para as unidades de saúde. Além do modelo assistencial em si, trabalharmos essas questões orçamentárias, né? Eu falo que a saúde é investimento, mas é um investimento alto, né? Você citou um exemplo da casa, nós temos lá despesas e receitas, né? Aquilo que entra e aquilo que nós precisamos arcar por vezes, porque o recurso que nós recebemos do governo, né, estadual, do governo federal para manter os serviços, por vezes não é suficiente. Nós precisamos da arrecadação municipal para manter esses serviços sem qualquer prejuízo. Como o Rogério disse, além disso, tudo que nós fazemos de novo ou de mudanças, nós precisamos pensar que não se para, tá? Então, nós não temos um período coletivo de recesso. Nós fazemos mudanças já com processos contínuos. Então, o nosso desafio, eu acho que é trazer, né, todos esses aspectos de renovação para a saúde, considerando as limitações de governabilidade também, aquilo que é possível que o município faça, aquilo que nós dependemos diretamente do Estado ou do Ministério da Saúde, mas nos aproximarmos da população. Eu acredito muito na comunicação, né? Eu acho que a pandemia me mostrou muito isso, falando de uma forma pessoal, no momento mais crítico que nós tínhamos com as pessoas reclusas em casa, né? Eles acompanhavam as lives e eu tive um contato muito próximo da população e eu sinto que nós conseguimos acalmar muitas pessoas, que criaram, né, um laço de confiança, um vínculo de até credibilidade das ações da Secretaria de Saúde, porque realmente sabiam o que estava acontecendo, como estava acontecendo, lutavam com a gente para que aquilo desse certo, tanto que nós vencemos muitas dificuldades nesse período. E eu acho que manter esse vínculo de comunicação, tanto que a nossa ideia de virem aqui é prestar contas, né, do nosso trabalho, no sentido de que nós estamos lá na Câmara Municipal fazendo audiências públicas, nós publicamos nas redes sociais, mas nós respeitamos e valorizamos a todos e a gente sabe, né, do trabalho aqui da educadora, dos telespectadores que sempre acompanham e nós queremos manter essa linha de comunicação para que vocês nos cobrem naquilo que devam cobrar, né, no que a gente possa melhorar e também conheçam, né, todos os nossos planejamentos, nossos esforços para que a gente consiga avançar a cada dia. E, Rogério, a gente comentava aqui até no intervalo, né, a questão burocrática mesmo, porque muitas vezes você tem o planejamento, tem as ações, mas, por exemplo, tem uma lei nova de licitações que vai ter mais trabalho ainda para fazer cada procedimento e isso, de certa forma, acaba prejudicando um pouco o trabalho. Sim, como a Bruna bem colocou, a saúde ela é muito complexa e quando eu falo em complexas, nem se imagina o quanto, sabe? E aí, assim, atender desde que você rompa a cultura da unidade de pronto atendimento, sabe?
que as pessoas hoje ela busca o pronto atendimento nesse momento. Eles não buscam a unidade básica para tratamento, eles não buscam fazer os seus segmentos de maneira correta, sabe? E aí, quando você rompe isso, que você começa a trazer as pessoas próximas da unidade, você tem um vínculo melhor no território, você tem os agentes que conhecem aquelas famílias que precisam, o médico começa a conhecer mais sua família, seu histórico, porque a unidade de pronto atendimento, que nem na UPA, que nem a Bruna colocou, ela é uma unidade de estabilização e devolver para a rede. Todos os segmentos seguintes vão ser tomados na rede. E nosso planejamento, ele é um planejamento para a população nesse sentido. Então, assim, buscar a unidade básica de saúde, que é o BES do seu bairro, é o segmento correto para demais delongas e acompanhamentos. Nós iniciamos 2 serviços novos importantes nesse ano, que é o Grupo da Dor, que também era uma demanda sobre pacientes que iam até Ribeirão, né? E tinham que fazer bloqueios da dor. Nós estamos fazendo esse grupo da dor no Egídio. E a psicologia infantil, que é decorrente da pandemia. Nós tivemos aí 2 anos de crianças em casa, em situações de vulnerabilidade social, em que as famílias muitas vezes não conseguiam acompanhar o desenvolvimento educacional deles. Aí retorna para a escola com professores que também ficaram 2 anos longe da sala de aula, fazendo atividades EAD. E aí um rompimento do aprender, né? A criança já está com 2 anos de defasagem. Volta para a sala, onde o professor ainda está também num processo de adaptação. Há uma defasagem escolar muito grande e falar a criança não presta atenção à psicologia infantil. E aí teve todo um aumento na nossa fila de demanda de psicologia infantil. A gente abriu uma clínica específica para isso, para esse atendimento. Então, são várias situações que vão surgindo ao decorrer de processos, de contextos tão grandes que rebatem na saúde de uma certa maneira. Sem dúvida. E quando a gente pensa, né, na estrutura dos serviços, da ação, etc., a gente teve uma mudança de rotinas em outros segmentos, que só na saúde e na educação que se mantém, que é o que a gente chama de regionalização, né? Assistência também, de certa forma, né? Porque é isso, né? Você tem um atendimento pontual na sua região, georreferenciada, dividida por bairros, etc., e que é lá que se atua. Então, isso também ajuda um pouquinho no controle, né? Mas as pessoas precisam também manter dados atualizados, né? Acho que isso também é um desafio, porque muitas vezes é isso, né? Tem uma alteração de telefone, muda de endereço, mas não busca o OBS para falar que mudou o seu segmento. Isso também complica. Nossa, você tocou num ponto muito importante, Luciano. Quando eu falei da comunicação, também perpassa por isso. Às vezes, o munícipe, e nós temos uma troca de telefone muito frequente, né? Às vezes, ele troca o número que está cadastrado no sistema é outro, aí nós vamos fazer um comunicado sobre um agendamento, alguma vaga, nós não conseguimos. E aí, o que nós fazemos? Deslocamos o agente comunitário de saúde para levar pessoalmente, quando encontramos também esse munícipe em casa. Às vezes também trabalha durante as atividades de serviço dos nossos agentes comunitários, deixamos recado. Mas é uma dificuldade muito grande, e aí eu gostaria de reforçar a todos a importância de manter os seus dados cadastrais atualizados. Às vezes vai lá, faz o cartãozinho da unidade de saúde, né? O cartãozinho de atendimento, e fica anos sem passar novamente na unidade. Nós temos atualizações desses cartões, e nós precisamos conhecer, né, a real demanda do nosso município, até para fazer os planejamentos adequados, como o Luciano aqui citou conosco. A gente precisa conhecer a nossa realidade e manter a proximidade na linha de contato, porque é muito ruim quando às vezes a gente tem sai uma vaga, a gente não consegue avisar o paciente simplesmente. Você liga, você tem registro das tentativas e você não consegue avisá-lo, às vezes perde aquela data, enfim, é uma dificuldade que nós temos tido. Nós fizemos até o atendimento pelo WhatsApp, buscando melhorar isso, porque hoje acho que a gente vive uma nova era, né? Ninguém mais atende o telefone. Acho que todo mundo tem medo de atender o telefone. Todo mundo agora só quer conversar por mensagem, seja por voz, né? Às vezes por áudio, ou por escrito. Mas ninguém gosta, é chato quando alguém manda assim, posso te ligar? Ninguém gosta mais de atender o telefone. Ainda mais quando é telefone fixo. Então, a gente também tem que entender culturalmente as mudanças que vivemos na nossa sociedade, né? E de fato, não é? Muitas vezes hoje você tem essa disponibilidade de
ferramentas, não é? Olha, de um pré-aviso da consulta para que a pessoa não esqueça por WhatsApp, de um reagendamento, etc. Mas se a pessoa não atualiza o dado, se troca de telefone, isso não vai funcionar. Sim. Exatamente. Nosso novo sistema que nós adquirimos, estamos em fase de implementação agora, ele tem um cadastro, né? E ele te manda mensagem, SMS, ele te manda. Ele tem aplicativo próprio que o paciente pode acessar o aplicativo, ver os seus exames, agendamentos, prontuário. Então, assim, é um sistema bem melhor do que o que a gente trabalhava anteriormente, né? Que é um rompimento histórico muito importante. E realmente tornando a coisa mais digital, mais séria, mais acessível ao munícipe, sabe? Então, nós tivemos agora o WhatsApp pelo número 37617433. É só adicionar, mandar um oi, escolher a unidade que você quer falar. Você pode acessar qualquer serviço nosso por ali. E agora com o sistema, então, nós pretendemos disponibilizar o aplicativo para a população para estarmos ainda mais próximos dessa população. Perfeito. Também, Bruna, eu acho que é importante a gente destacar aí justamente isso, não é? Que a população também entenda as rotinas de funcionamento, não é? Entender que existem protocolos, que existem ações e que não é exatamente do jeito que eu gostaria que fosse, né? Não é do jeito que eu quero, não é dentro da minha vontade, mas é dentro do funcionamento da estrutura. Então, quanto mais eu entendo isso, melhor, não é, de fato, o atendimento ocorre e também melhor é para não me estressar e tentar encaixar, dar jeitinho, né? Porque hoje com a informatização isso não existe mais. Eu acho que assim, na área da saúde, é o nosso bem mais precioso, né? A vida. E aí a gente tem uma tendência egoísta de pensar somente em nós, né? Então, eu não quero saber o problema de saúde do colega, eu quero saber do meu. Eu estou na fila e o meu é importante. Mas nós, enquanto gestores que olhamos, fazemos a gestão das vagas e olhamos todos os encaminhamentos de maneira técnica, e para isso temos médico também auditor, né, e também médico regulador, que vai poder dizer, olha, mas esse caso aqui, os exames clínicos mostram uma gravidade muito maior, então esse caso ele precisa ser priorizado. Ou, olha, esse paciente ele está há mais tempo esperando na fila do que o que acabou de entrar o pedido. Então, nós fazemos isso de uma maneira muito ética, né, ética e técnica, transparente, passando por outros agentes ali administrativos, como eu disse também, médicos auditores, para que a gente disponibilize aquilo que é justo, né? Eu costumo falar que é equidade, né? Tratar de maneira igual os desiguais, né? Muitas vezes, porque há pessoas que elas precisam de um acesso com maior urgência, desde que justificado, e isso não é feito porque nós olhamos de maneira direta e falamos, olha, mas Maria é amiga e ela vai receber do que o João. Não, isso é levado de uma maneira muito séria por toda a nossa equipe. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação de vocês, deixar sempre à disposição esse espaço aqui democrático, não é, para conversar com a população, para fazer essa ponte, esclarecer das ações da Secretaria. Rogério, pode contar sempre e a gente espera realmente, né, que o próximo ano seja tão produtivo ou mais que esse ano. Nós que agradecemos o espaço, agradecemos a educadora, você, Luciano, principalmente, a todos que nos acompanham. Nós também estamos à disposição na Secretaria e desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo a todos os familiares aí. Bruna, gratidão pela participação, sempre por interagir conosco. Fica para o próximo ano o programa sempre à disposição. Parabéns pela gestão e esperamos realmente isso, né? Que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de ter saúde de qualidade para toda a população. Obrigada, Luciano, sempre pelo acolhimento, receptividade, condução com maestria de toda a entrevista. Agradecer à TV Educadora pelo espaço, né? Dizer a todos, pedir desculpa também, por vezes eu fiquei com o olho um pouco mais sensível. Eu fiz uma cirurgia no olho e ainda estou me adaptando à luz. E aqui tem muita luz. Aqui tem muita luz no estúdio. Então, se vocês perceberem que meu olho ficou um pouquinho estranho, peço desculpas, né? Mas nós queríamos realmente ter essa ponte de contato com todos, agradecer o alcance da TV Educadora para que a gente possa, como eu disse, prestar contas do nosso serviço, nos colocar à disposição da população, como o Rogério colocou, nos canais oficiais de comunicação, e desejar, é claro, um Feliz Natal e um próximo ano novo para você, para suas famílias, para todos que aqui acompanham.